Vamos lá. Como crescer na carreira dev? Eu cresci bastante na minha carreira ao longo dos meus 10, 12 anos de carreira. Eu passei por todas essas faixas aqui, eu vou falar sobre essas faixas salariais. E não vai ser um vídeo dos que eu geralmente faço. Eu geralmente falo muito sobre responsabilidade, sobre hard skills, esse tipo de coisa. Eu vou falar o que as pessoas, os devs, geralmente não falam sobre. Tem muita coisa óbvia, muita coisa que acontece de fato no mercado. Dentro de empresas, né, a parte mais de politicagem empresarial que ninguém fala, que eu também não gosto muito de falar sobre, mas como eu costumo prometer aqui no canal, o que eu acho que é importante eu trago pra vocês e eu acho que isso daqui é importante. Hoje eu tô numa posição que eu tô confortável pra falar disso daqui abertamente, porque eu sou o CTO da empresa que eu trabalho. Se o CEO ver esse vídeo, ele vai dar risada, tá? Eu não vou ser demitido por isso. Só que precisa tomar um pouco de cuidado com um pouco das coisas que eu vou falar aqui, porque elas soam um pouco maquiavélicas. Então, se você falar muito disso abertamente, pode ser que dê algum BO pra você, tá? Vamos falar de todas essas etapas aqui, tá? A etapa dos primeiros empregos, ali R$ 5.000, etapa de pleno e sênior, depois a etapa de talvez passar disso, ir pra gringa e tal. E quais são os pontos de atenção no âmbito de carreira mesmo, de pessoas, que você precisa prestar atenção, o que você precisa fazer, o que você precisa saber, do que você precisa estar munido para estar nesses ambientes e garantir ali um progresso, um crescimento interessante salarial. Nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre como chegar em salários bastante altos, tá? A gente vai falar de salários que podem passar de 6, 7, 10 mil dólares. Se você trabalhar para gringa, esse salário de 10 mil dólares pode ser realidade. Até no Brasil, inclusive, tem empresas que pagam 50 mil reais. São poucas, mas elas existem, são as maiores. Enfim, se você tá numa situação como eu, que você trabalha para os Estados Unidos, traz dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil ou presta serviço para os Estados Unidos, você vai querer ouvir falar da patrocinadora de hoje, porque eu vou te mostrar na prática, tá? Eu usando eles, como é que eu uso aqui a HiGlobe, por que eu uso a HiGlobe. A HiGlobe patrocina o vídeo de hoje, e ela é quem eu vou utilizar para trazer meus dólares dos Estados Unidos para o Brasil, né? O que vai acontecer? Qual que é o meu fluxo para receber e sacar dinheiro aqui? Aqui eu tenho a minha conta da HiGlobe. Nessa conta, aqui em cima, eu consigo encontrar meus dados bancários da minha conta HiGlobe nos Estados Unidos. Então, tipo assim, você vai receber ali o seu salário de 6 mil dólares, você vai falar para uma empresa dos Estados Unidos, né, transferir os dólares. Então, transfere aqui para essa conta aqui, ó. O account number é esse account number aqui, o routing number é este aqui, o banco é tal, e o meu nome é tal. Eu acho que são essas informações que você precisa, tá? Você vai passar isso aqui para a empresa, geralmente você emite um invoice também, você faz um invoice. Então você vai ter um invoice ali, né, descrevendo ali os serviços prestados, e ali o valor de 6 mil dólares, você manda isso daí para a empresa vai fazer a transferência para a sua conta HiGlobe. Uma vez que o dinheiro caiu em dólares na sua conta HiGlobe, você pode ativar aqui o HiGlobe Earn. Aqui em cima eu mostro quanto eu já ganhei no HiGlobe Earn, que o seu dinheiro, enquanto ele estiver nessa conta, ele vai rendendo em dólares aqui. Você pode olhar, na última semana eu ganhei 11 dólares no HiGlobe Earn aqui. O saldo da minha conta HiGlobe rendeu 11. A partir desse momento aqui, o que eu faço, né? Eu tenho dinheiro aqui que eu recebi da empresa que eu trabalho, de algumas outras empresas para as quais eu prestei serviço, eu venho aqui em retirar. Aí eu seleciono minha PJ ali. Aqui, cara, a gente vai ter a cotação oficial do dólar comercial, tá? Esse daqui, dólar de verdade. E vamos fazer um saque aqui na prática para vocês verem, tá? Eu vou sacar aqui 10 mil dólares. Ó, eu clico aqui em Next. Ao clicar aqui, ó, a HiGlobe tá me mostrando a base rate, deixa eu dar um zoomzinho pra você ver. Base rate, que é a cotação do dólar exatamente oficial, e o spread, que é 0,30% de spread. É um spread extremamente baixo. É por isso que eu uso a HiGlobe, inclusive, tá? Você pode ver que eu tô usando aqui de fato, não tô mentindo, isso aqui não é um mock, isso aqui é minha conta de verdade. E eu vou sacar meus dólares aqui para a minha PJ quando eu clico em confirmar. Infelizmente meu celular tá gravando isso agora, mas os meus fundos foram para minha conta, eu recebi uma notificação no meu celular agora, provavelmente, tá? Eu vou tirar um print e eu vou colocar aqui nessa parte do vídeo print para vocês verem o dinheiro sendo recebido e pronto, já foi transferido da HiGlobe para a minha conta de fato. E é exatamente por isso que eu uso a HiGlobe, tá? Você percebe que eu claramente confio neles, tá? Todo o dinheiro que eu recebo dos Estados Unidos, eu só trago ele pro Brasil através da HiGlobe. O custo deles é extremamente baixo, pode comparar aí com a concorrência, tá? 0,3% é extremamente baixo e eu vou ter recebido um Pix na minha PJ. É incrível, é fácil de usar, é seguro, eles têm o HiGlobe Earn, que eu acho bem legal. Tem também, se você quiser muito, se você quiser gastar esse dinheiro em dólares mesmo, você tem aqui do ladinho ofertas de cartão e você vai ter possibilidades para gastar esse dinheiro sem ter que trazer ele pro Brasil, tá? Cria sua conta na HiGlobe, vai lá, usa o cupom Augusto20, você vai estar ajudando aqui o canal, você vai estar se ajudando porque o serviço da HiGlobe é excelente, tá? Eu uso eles há mais de um ano e
nunca decepcionou, foi sempre muito bom. Se você usar o cupom Augusto20, você vai ter aquela taxinha que é minúscula, ela vai ser reduzida nos 3 primeiros meses, você vai ganhar 20% de desconto. A Reglobo é muito boa, cara, eles são muito transparentes, é extremamente rápido e o custo é extremamente baixo, vale muito a pena, tá? Linkzinho pra Reglobo na descrição. Bom, como é que você vai crescer na carreira? Pra você crescer na carreira, seu primeiro passo é ter uma carreira, né? É começar de algum lugar. Seu primeiro desafio vai ser a sua primeira vaga. Essa primeira vaga, ela é geralmente uma vaga de estágio, uma vaga de trainee ou uma vaga de júnior, tá? Esse aqui, geralmente, é seu primeiro degrau, ele é... Na minha opinião, ele é o mais difícil de passar, ele é o mais difícil de conseguir atualmente. No passado não era assim, tá? No passado eu não achava essa etapa a mais difícil, hoje em dia eu acho. Eu acho que ficou mais difícil entrar na área. Então, para você crescer na sua carreira, seu primeiro passo é começar por aqui. Eu já falei bastante sobre coisas técnicas, né? Sobre como se destacar aqui tecnicamente, sobre como ter um currículo que se destaca para chegar nessas áreas. Você tem que ter um portfólio legal, você tem que ter conhecimento bom, você tem que conseguir demonstrar o seu conhecimento e tal, ter um projetinho bacana. Eu vou te falar um pouco de algumas coisas que podem ajudar aqui, tá? A sua primeira oportunidade, você muito possivelmente consegue ela através da universidade. Se você tiver numa universidade boa, uma USP, por exemplo, isso vai facilitar bastante você conseguir um estágio, ou uma vaga de trainee, ou uma vaga de júnior, tá? Vai facilitar bastante. A universidade, ela pode colocar o pé na porta, assim. Ajuda bastante, uma universidade bem boa. Uma universidade pior também ajuda um pouco, mas ajuda um pouco menos. Ok? Cursar um curso excelente, como por exemplo o curso de inteligência artificial na UFG, também vai te ajudar bastante a conseguir essa primeira oportunidade aqui. Cursos renomados, cursos que têm parcerias com empresas, costumam ser bastante bons. A parte técnica eu já falei muito aqui no canal, tá? Já falei sobre como conseguir emprego, sobre como ter um currículo, um portfólio legal. Dá pra você conseguir esse emprego também sem ter universidade, mas é interessante você ter talvez um bootcamp, algum outro curso, ou um portfólio legal, algo nesse sentido, ter uma experiência comprovada ali, ter alguns freelas, tá? Mas como esse vídeo é sobre um pouco mais a parte que ninguém fala, eu não vou repetir o básico. Eu falo o seguinte, muita gente, para conseguir esse estágio, esse trainee, esse júnior, vai fazer da seguinte técnica. Não tô endossando, tô falando que ela existe. A seguinte técnica é mentir no currículo, muita gente faz isso. Também é um dos caminhos que as pessoas utilizam para conseguir essa primeira vaga. Eu posso falar disso abertamente porque aqui o meu LinkedIn, ele é público. Você consegue ver todas as experiências que eu tive. Nota, eu não tô escondendo nada aqui. Eu cursei UFSC, eu tive meu primeiro estágio aqui no Sesc em 2016. Nessa época era muito mais fácil conseguir um estágio, tá? Então, você nem tinha pessoas mentindo no currículo, porque, sinceramente, cara, foi bem fácil para mim, tá? Não vou mentir aqui, foi relativamente tranquilo. Foi quase que só olhar no mural da universidade, ver que eles tinham vaga aberta, bater na porta e entrar. Foi tipo assim. A gente, em tech, costuma ser muito tecnicista. A gente costuma falar que para você conseguir um estágio, você tem que ter tais habilidades, você tem que conhecer Java, é bom você treinar aí o seu Javinha, que é muito demandado, saber Spring Boot, saber sei lá o quê. Mas, fato é que muitas das vezes você vai conseguir isso daqui não através de um estágio, não através de um conhecimento, não através de um conhecimento técnico, nem através de um conhecimento at all, vai ser através de network. E ninguém fala muito com seriedade sobre network, porque a partir do momento que você fala com seriedade sobre network, parece que você tá usando as pessoas, parece que você tá sendo maquiavélico mesmo. O que é network de verdade? Como é que network se encaixa nesse sentido, né? As pessoas falam network e muita gente pensa que é tipo, network é ir em eventos e adicionar as pessoas no LinkedIn e conversar com elas. É também, mas não é bem isso, tá? O que eu vou falar de network, cara? Durante a faculdade, aqui na faculdade, você vai ter provavelmente alguns professores meio chave, assim, que comandam alguns laboratórios, ou que têm parcerias com empresas, ou que eles mesmos têm empresas, ou até, em certo aspecto, colegas também que trabalham em empresas boas, tá? Esse tipo de gente, o que você vai querer fazer? Esse professor, que ele é importante que ele controla um número de vagas muito grande, porque ele tem acesso aos laboratórios, ele tem parceria com alguma empresa e tal, as empresas levam a sério as recomendações desse cara, você vai querer colar nesse cara aqui. Você vai querer quase ser puxa-saco mesmo dele, assim, tá? Ser o queridinho do professor aqui. Vai pedir pra ele ser o seu orientador se ele topar, então você quer que esse cara seja o seu orientador. Você vai poder dar mentorias nas aulas dele se na sua universidade tiver um programa desse tipo, na UFSC tinha algo assim. Você vai querer colar nesse cara, você vai querer mandar muito bem nas aulas dele. Você vai querer basicamente mostrar pra ele que você é bom. E de quebra, se você conseguir resolver algum problema pra esse cara, ele vai gostar de você. Esse cara, possivelmente, vai conseguir te botar num estágio, num lab, num negócio assim. Seus colegas de faculdade, se você fizer amizades com eles, eles podem te indicar.
Também, o colega que faz um estágio num lugar legal, você pode pedir, tipo, recomendação pra ir pro estágio num lugar legal dele também, esse tipo de coisa. Os colegas que são júnior podem te recomendar pra empresa deles, etc. Só que a galera só vai te recomendar se você fizer as coisas com seriedade. Ninguém vai se colocar em risco pra te recomendar pra um lugar pra ser mal visto. Então, tipo assim, se você é um cara muito bagunceiro, muito displicente, que não cumpre os prazos, que não ajuda nos trabalhos em grupo, você não vai conseguir indicação pra nenhum lugar. Isso é fato. Então tá, muito bem, você vai conseguir esse estágio por uma das 5 vias. As 5 vias que você vai conseguir esse estágio são o seguinte, né? Você pode ter um network, esse network pode te dar aí o estágio, tá? É um dos caminhos para se conseguir esse estágio. Outro caminho é você ser muito técnico e essa sua tecnicidade se traduzir para um portfólio muito legal. Você aplicar cegamente para empresas e conseguir porque você conseguiu se destacar tecnicamente. Totalmente possível, aconteceu várias vezes. Aconteceu comigo, não necessariamente na parte de estágio, porque na época era diferente, mas para várias empresas eu consegui entrar nelas assim, sendo muito técnico. Às vezes você vai conseguir... Nossa, escrevi currículo errado. Currículo. Você vai conseguir mentindo no currículo? Possível, plausível, isso pode acontecer. Você pode mentir no currículo e dar uma sorte ali na entrevista e passar. Acontece. Vi bastante gente também. Você pode, cara, simplesmente ter dado sorte de cair numa vaga legal sem ter nenhuma habilidade muito extraordinária. Você só deu sorte, aplicou, caiu, deu certo. Ou você aceitou uma vaga ruinzinha para botar o seu pé no mercado. Uma dessas coisas que vai ter acontecido com você para você começar. E essas coisas todas vão botar o seu pé na porta. Essas coisas todas vão te encaixar aqui nessa faixa salarial de até 5 mil reais, tá? Tô falando aqui até 5 mil. Você não vai ganhar 5 mil sendo estagiário, dificilmente. Mas você vai ganhar até 5 mil sendo estagiário, trainee júnior. Você viu lá, né? Eu falei, minha primeira experiência foi no Sesc. Era ok, não era grandes coisa, não foi a melhor empresa do mundo, eu não acho que eu me destaquei muito. Não voltaria a trabalhar lá, não gostaria de trabalhar lá de novo. Foi ok, foi o que foi legal. Botei o pé na área, assim, e foi uma boa porta de entrada, tá? Foi excelente. As pessoas lá eram legais. Então, você tá aqui, ó. Você tá aqui nesse ponto, você quer passar pra esse ponto aqui, pra ganhar entre 5 e 8 mil reais. Você tá provavelmente entre estágio, trainee e júnior. O seu desafio agora na carreira é se solidificar como júnior e passar para pleno. Essa é a etapa da carreira em que eu, pessoalmente, acho a mais importante de todas ser uma pessoa técnica. Lá pra frente, eu sinceramente acho que a sua habilidade técnica, sua capacidade de entrega, passa a ser menos relevante do que agora no início. Agora no início é muito importante essa capacidade técnica, porque essa é uma das coisas que você... Tipo, essa é uma das poucas coisas, realisticamente, que você consegue agregar bastante pra uma empresa. Você não vai conseguir agregar muito com a sua experiência de mercado, porque você não tem muita. Você provavelmente não vai conseguir agregar muito com o seu network, a sua capacidade de fechar contratos, porque você não tem muito network, você não tem muito poder, não tem muita influência na empresa. O que você mais tem a agregar é a sua capacidade técnica, a sua habilidade de resolução de problemas. Esse é o momento para você dominar muito bem uma stack, dominar muito bem tecnologias. Então, entenda o seguinte, toda empresa, ela vai funcionar como uma espécie de pirâmidezinha aqui, de alguma... Toda empresa não, né? É mentira isso, mas várias empresas, a maioria delas, vão ser uma pirâmidezinha aqui. Geralmente, uns 4 degraus, eu diria, tá? Depende do tamanho da empresa também, em que aqui em cima você vai ter o tal CEO, né, CTO, os C-levels, que você vai ter uma diretoria mais alta, a gente pode chamar dos heads, pode ser, que você vai ter os managers, né, os líderes de... managers e líderes de cada equipe, e aqui você vai ter a gente, os pedreiros de código. Essa aqui é a etapazinha na pirâmide. O bom da nossa carreira é que é o seguinte, essa parte da pirâmide aqui, essa base da pirâmide, ela é muito alta. Você pode entrar aqui ganhando R$1.200, foi o meu primeiro salário como desenvolvedor, tá? R$1.200. Você pode subir até uns 50 mil reais. 50 mil é bem difícil, tá? Mas é realista. Se você conseguir uma vaga pra gringa como sênior, você pode conseguir 10 mil dólares. Mas vamos colocar aqui 25 mil, vai. Você consegue subir tudo isso sem sair da categoria de pedreiro de código. Olha só que legal. Você não precisa ser gestor, você não precisa de muitas reuniões, tá? Essa é uma das grandes vantagens da nossa área. Você não vai precisar usar terno. Você vai conseguir pular tudo isso aqui. A questão é, geralmente, acima de você, ó, desenhar umas bolinhas aqui, ó. Esse aqui é você. Imediatamente acima de você podem ter algumas pessoas. Uma delas vai ser quem eu vou chamar de manager. Pode ser um manager, um PO, um PM, um tech lead, tá? Mas geralmente as empresas, as que eu trabalhei pelo menos, funcionavam da seguinte forma. Você tinha o manager, a gente chamava aqui de engineering manager, né? E você tinha o TL, tech lead, em que o engineering manager, ele é o gestor, ele é um cargo de gestão, e o tech lead, ele é um cargo técnico. Nas empresas que eu trabalhei foi assim, tá? Essa nomenclatura muda muito de empresa
empresa para empresa. Se a empresa for diferente, isso aqui pode ser diferente. Aqui, você vai querer entender duas coisas. Mesmo que não exista uma pessoa técnica, às vezes você vai ter um sênior aqui que é o braço direito do manager. Você vai ter uma pessoa técnica aqui, que vai ser a pessoa responsável pela tecnologia dentro do seu squad, dentro da sua equipe, dentro da sua tribo, sei lá como é que chama. Eu tô chamando essa pessoa de tech lead, mas pode ser outro nome, pode ser outro cargo. Já houveram casos em que isso daqui era o sênior, já houveram casos em que eu fui esse sênior também. E você vai querer entender quais são os incentivos, né? Estamos numa pegada meio maquiavélica hoje. Hoje a gente tá maquiavélico. Você vai querer entender os incentivos por trás de cada uma dessas pessoas. Geralmente, eles são os seguintes. A pessoa técnica, ela vai buscar de você uma qualidade. O manager, ele vai buscar de você uma entrega. Para que você suba dos R$ 1.200 aqui para os R$ 25.000, vamos imaginar que você tá aqui em júnior, né? Você é um júnior. Você vai conseguir, dentro do júnior, nessa etapa aqui, né? Passar para pleno, depois passar para sênior e chegar até aqui, eu diria, sem enormes dificuldades. Quando você chegar em sênior aqui a gente coloca no meio um mid to senior, né? Ali o pleno plus, pleno cansado. Você consegue passar por essas etapas aqui, ainda estando abaixo dessas duas pessoas, tá? Ainda estando abaixo do seu tech lead e do seu gestor. Muito provavelmente esse gestor técnico, ele tem ajuda do tech lead para a criação de tickets. Então o engineering manager e o tech lead vão ser geralmente os responsáveis pela criação de tickets que a equipe vai resolver. Como júnior, é muito interessante, mas muito interessante mesmo que você tenha um mentor, tá? Esse mentor, se possível, é legal que essa pessoa seja o tech lead, que tenha relação direta com o engineering manager. Se você conseguir que essa pessoa te mentore, é excelente. Eu tive um mentor muito bom na minha vida, tá? Ele se chamava Igor, hoje ele trabalha na Uber. Era um cara excelente, um cara muito técnico, um cara excepcional. O que você vai querer entender é que é o seguinte, quem pode te promover é geralmente esse carinha aqui, ó, é o Engineering Manager. Esse é o cara que pode te promover, o cara que pode te dar mais salário, o cara que pode brigar por você. Mas quem vai dizer pra esse cara que você é bom mesmo é o seu tech lead, é o seu sênior, porque esse cara não sabe ler o seu código. Então, às vezes, você pode entregar poucas tarefas, mas esse cara aqui vai falar, não, mas ele tem muita qualidade, as tarefas dele valem muito. Ou, às vezes, você pode entregar muita tarefa mais ou menos e o seu Engineering Manager tá ok, porque você tá entregando muito, é bom pra ele. Desse cara aqui, desse tech lead, se ele te mentorar, é excelente. Que você consegue ir aprendendo muita coisa com ele, entender o que ele acha que é qualidade, o que ele espera que você entregue, o que ele considera bom. E quando esses dois carinhas aqui conversarem, eles vão falar sobre você e esse carinha aqui vai dizer que você é muito bom. Esse cara aqui também, o seu sênior, que talvez seja o seu mentor formalmente, ou talvez de maneira informal ele te ajude, você ajude ele com algumas coisas e tal, esse carinha aqui vai ter um interesse muito grande em te levar para pleno, porque isso mostra que você tá aumentando, que ele tá aumentando a qualidade da equipe, que a equipe está crescendo e tal, ele tem um interesse também muito grande que você seja um bom profissional. Afinal, né, ele foi o cara que te mentorou, ele foi o cara que te levou para pleno. É de interesse dele que você cresça, se vocês tiverem uma proximidade. Esse outro cara aqui, esse Engineering Manager, você precisa entender o que ele quer. Geralmente, ele quer que você coma tickets, que você entregue muitas tarefas, mas nem sempre. Nem todo manager é assim. Você vai querer entender o perfil desse cara aqui. Ele é um cara muito visual, ele gosta de features muito bonitinhas. Então ali você vai ter uma atenção ao detalhe, você vai mostrar para ele as coisas. Ele gosta de se sentir importante, então você vai pedir a opinião dele, você vai pedir para ele assinar embaixo das coisas. Aqui eu vou trazer um exemplo pessoal, tá? Eu tinha um Engineering Manager que a métrica de sucesso dele era basicamente entregas, era basicamente, assim, quantidade de entrega de tasks e features, tá? Era isso que eu precisava fazer. Então, se é isso que você quer, meu lindo, eu te entrego aqui, ó, tasks e features. E assim, essa era uma empresa que eu claramente não gostava muito, eu claramente era, assim, na época, um pouco desleixado com essa empresa. Eu não prestava atenção nas reuniões e era visível que eu não prestava atenção nas reuniões. Não interagia muito com as pessoas, não tava nem aí, não me comunicava super bem. Meu negócio era comer task feature e entregar. O RH não gostava muito dessa minha atitude aqui, ó. O RH falava pra mim, velho, você precisa ser um pouco mais comunicativo, você precisa participar mais, você precisa interagir mais. Eu não tava nem aí. A questão é, esse cara aqui, esse Engineering Manager, ele me amava. Porque eu entregava muita coisa. Além de entregar muita task e muita feature, tipo assim, a gente tinha 2 devs backends nesse projeto, tá? 2 devs backends. Eu era um desses devs backends no projeto e eu entregava muita coisa. Eu entregava muito mais do que o outro. Então, assim, eu era uma peça absolutamente crucial no desempenho da equipe. E eu salvava muito esse cara aqui porque minha quantidade de entrega era muito grande. Eu apresentava também o que tinha sido feito, né? As tasks que eu tinha feito, de uma maneira que chamasse a atenção do resto da empresa. Tipo assim, uma vez eu otimizei uma query de 5 segundos pra 1 segundo, né? Ela foi otimizada em 500%. Cara, mostrei esse aumento aqui e falei, pô, olha essa query aqui no banco de dados. É uma velocidade 500% mais rápido. Botei isso aí toda reunião semanal que tinha. Eu sempre tentava trazer print, trazer esses números bonitinhos, mostrar o que a gente tá entregando como equipe. Esse cara aqui ficava muito bem na foto. Ele sabia que era eu que tinha feito.
E eu ficava protegido que esse cara aqui gostava de mim, me protegia. Mesmo que eu fosse displicente, desleixado, não aparecesse nas reuniões, eu entregava muito, eu sabia o que esse cara aqui valorizava, meu emprego tá na mão desse cara. Se não fosse por ele, eu talvez tivesse sido demitido, mas como não foi o caso, esse cara aqui foi me promovendo até chegar no patamar de sênior, né? Fui sendo promovido nessa empresa, mesmo depois de sênior, continuar angariando por aumento ali. É isso de politicagem que você vai querer entender, que você vai querer fazer. Simultaneamente a isso, você vai estar entregando qualidade técnica, tá? Em tudo isso daqui, em todas essas etapas aqui. É qualidade técnica e capacidade de resolução de problemas. Não tem como fugir, tá? Qualidade técnica, resolução de problemas. Você vai querer entender o sistema da equipe e tal. Eu já falei várias vezes sobre a parte técnica, tá? Esse vídeo não é tão técnico. Mas daqui até o sênior, cara, isso daqui vai ser crucial. Por melhor que você seja, é difícil chegar no patamar de sênior sem ser bom nisso daqui. Até dá às vezes. Mas, tipo, o cara que tá acima de você. Esse cara aqui, pra te transformar em sênior, ele precisa aumentar o seu salário. Pra aumentar o seu salário, ele precisa justificar esse aumento de salário pro head aqui. Pra ele conseguir justificar o aumento de salário pro head, ele precisa ter alguma coisa pra apresentar. E se você não der pra ele o que apresentar, ele não vai conseguir brigar pelo seu salário. Não adianta. Você não vai conseguir virar sênior sem ter uma entrega boa, ou em número de tasks, ou em número de features, ou em complexidade das features, ou em qualidade dessas features, não vai rolar. Chegando nesse patamar aqui assim, ó, uma das coisas que me serviu assustadoramente bem na minha carreira foi pular de galho em galho. Na verdade, eu pulei de galho em todas as etapas, eu tô sempre pulando de galho em galho. Pra pular de galho em galho, essas duas coisas aqui vão ser legais, ó. Você tem network, você tem a parte técnica. O network, cara, as pessoas que gostarem de você dentro da equipe, que você fizer um trabalho bom em conjunto com elas, quando elas saírem da empresa, principalmente se elas forem boas também, elas tendem a querer te puxar pra essa empresa nova. Esse carinha aqui, esse engineering manager, se ele sair de empresa, ele vai querer te contratar na outra empresa. Esse tech lead, se ele sair de empresa, ele também provavelmente vai querer te trazer pra empresa nova. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Se você é legal com as pessoas e entrega o que elas precisam, bom, elas vão precisar disso também na próxima empresa, elas vão querer te trazer pra lá. Aqui, você vai unir essas duas coisas, você pode também aplicar cegamente pra várias empresas, que aí, cara, você consegue fazer esses pulos de maneira mais rápida, tá? Você pode estar em júnior numa empresa e aplicar pra pleno em outra empresa. Você pode estar em pleno nessa empresa e até aqui o mid-senior, né? Ficar 2, 3 anos nessa empresa e aplicar para sênior em outra empresa. Eu fiz isso já, tá? Quando você vai para sênior, você consegue aplicar de sênior para uma empresa gringa. E aí isso vai te ajudar também a pular nessa escala salarial aqui, né? Ó, quando eu saí dessa empresa aqui, que era uma empresa excelente, muito boa, fui para essa daqui na Austrália, meu salário foi de real para dólar. É óbvio que subiu muito. E aí, quando você chega nessa parte aqui, ó, aqui no sênior, nessa faixa salarial de 10 a 15 mil reais, é quando o negócio começa a complicar um pouco. A parte júnior é bem fácil conseguir, tipo, subir, eu acho pelo menos, de júnior pra pleno pra mid sênior, talvez até pra sênior, não acho muito difícil. Acho que as partes mais difíceis são entrar como júnior e depois que você estaciona em sênior, sair daqui. Que agora você está na seguinte sinuca de bico. Muitas empresas, eu acho que talvez a maioria delas, não tem muito pra onde você fugir que não seja o cargo do Engineering Manager, e muitas equipes existem um limite de Tech Leads que talvez já esteja cheio, né? Esse limite pode estar socado já. Então, se você está nisso daqui, você vai ter 4 possibilidades. Primeira possibilidade, você vai sair dessa empresa e vai para uma Big Tech. Ou então uma empresa grande, né? Um Mercado Livre, um bancão. Vou colocar aqui, ó, Big Tech, bancão. Você vai para uma dessas, que aí, dependendo da empresa, cara, você consegue angariar aqui os 20 mil reais, depende da empresa. Dá, paga isso pra sênior. Até mais, né? Se considerar stocks e PLR e tal, vai para mais dinheiro que isso. Alternativamente, a Big Tech e bancão, aqui ó, gringa, trabalha para gringa remotamente ou se mudar para outro país, também é outra forma de você quebrar esse teto. Ou então, passar de sênior. São as 3 possibilidades que vai fazer você conseguir quebrar esse teto ali de 15 mil reais de salário. Por que passar de sênior é uma possibilidade difícil? Pelo que eu falei, né, cara? Você provavelmente vai estar mirando um dos cargos dessas duas pessoas. Elas dificilmente vão conseguir te pagar um salário maior do que o que elas têm. Elas provavelmente têm um salário nessa faixa também, na faixa de 20 mil, talvez. Difícil ser mais do que isso. E possivelmente não existe um terceiro caminho para você subir aqui para staff. Pode tentar a criação dessa vaga na empresa, se a empresa não tiver, mas a staff, depende da empresa, né? Aqui é tudo uma gambiarra. Às vezes staff é depois do tech lead, você vira tech lead antes, depois vira staff, ou você vira líder, ou team lead, sei lá. A nomenclatura varia muito, tá? Mas muitas empresas vão ter um cara técnico na liderança, um gestor na liderança, e às vezes você consegue que existam 2 tech leads para a mesma equipe. Às vezes não dá, você vai ter que trocar de equipe, trocar de squad e tal. Então esse é um pulo um pouco difícil. Essas pessoas aqui, elas não podem se sentir ameaçadas pelo seu
seu trabalho. Não pode parecer que você vai roubar o cargo delas, porque senão elas vão ativamente te atrapalhar. Como elas são seus superiores imediatos, elas estão numa posição muito mais vantajosa do que a sua. Se você quiser ir pra Big Tech ou gringa, isso aí, cara, é só o que a gente faz aqui no canal. A gente só te ensina os conceitos pra passar em entrevista, tá? Joga aí no YouTube, procura aí, Augusto Galego Entrevista, vai ter um monte de coisa. Você vai querer aí estar bem no seu Elite Code, porque cai em Big Tech e cai em várias empresas gringas. Você vai querer estar bom no seu System Design, porque cai de novo em Big Tech, cai de novo em várias empresas gringas. Você vai querer saber ser entrevistado, tá? É isso aí. Você vai querer ter um currículo bom ali com alguns aninhos de experiência, tá? Big Tech não precisa necessariamente de muitos anos de experiência, mas precisa de um currículo bom. Principalmente se você fez uma universidade legal, Big Tech valoriza isso bastante. Pra gringa também, obviamente, né, o inglês aqui. Não precisa ser tão bom quanto as pessoas acham que precisa, tá? Ele tem que ser working, né? Ele tem que ser inglês de trabalho. Não necessariamente precisa ser super fluente, mas você precisa falar direitinho. Se você optar por um desses caminhos aqui, ou Big Tech ou gringa, meus parabéns. Você conseguiu efetivamente passar dos 20 mil reais sem ter que vestir um terno ou sem ter que ter muitas reuniões. Isso vai te comprar mais uns 3 anos, talvez, até você ter que pensar que, pô, de repente agora eu quero ser um tech lead aqui na Big Tech, agora eu quero ser um engineering manager aqui nesse bancão. Vai te comprar mais uns 3 anos, talvez, de aumento salarial até você chegar no ponto que você precisa fazer essa troca. Aqui é quando começa uma parada meio o jogo, assim, que tipo, sendo sênior, cara, do júnior ao sênior, você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não tá disputando vaga com ninguém, você tá geralmente ajudando os seus superiores e é isso que vai te puxar pra cima. Aqui o bagulho fica mais abertamente politicagem. E parece que ninguém tá jogando esse jogo, porque as pessoas não falam disso muito abertamente, mas muita gente tá de olho, tá pensando, pô, se eu ajudar esse engineering manager aqui a subir de cargo, de repente ele me puxa pra engineering manager. Ou se eu tô vendo que esse tech lead vai sair, de repente conversei com o tech lead, ele tá de olho ali numa coisa ou outra, consegui obter a informação dele, de que ele tá aplicando para outras empresas, de repente eu começo a puxar um pouco dessa responsabilidade dele aqui pra mim, um pouquinho. E ele não vai interferir muito se ele gostar de mim, ele vai deixar eu puxar um pouco dessa responsabilidade, de modo que se ele sair, eu consigo assumir esse cargo aqui de tech lead. Eu consigo me botar nessa posição. Ou então, se ele for para outra empresa, de repente ele me puxa para essa outra empresa. Ou então, você consegue se botar num projeto da empresa que está crescendo, se botar na posição em que você é, de repente, o back-end principal desse projeto, ou front-end, ou full stack principal desse projeto. Pega aqui, ó, projeto novo. Você tem uma visão que esse projeto vai demandar mais pessoas e vai requerer ali um know-how bom. E esse novo projeto pode ser a ponte para que se abra uma nova tribo, um novo squad na empresa. E a partir do momento que abriu um novo squad, abriu uma nova área, uma nova tribo, uma nova oportunidade, esses dois caras aqui podem tranquilamente te recomendar e falar que, pô, esse cara aqui, ele é bom, tá? Ele pode ser o novo gestor desse novo squad. Que aí você para de ameaçar eles também, né? O difícil dessa posição é aquela posição mais sinucada de todas. Ela é uma posição difícil de sair, tá? Então você acaba tendo essas oportunidades aqui. Liderar um projeto novo, pegar responsabilidades aos poucos, tentar criar... Se existir outra vaga de tech lead, você consegue ir pra essa outra vaga de tech lead, ou esperar que alguém saia, esperar que alguém suba de cargo, esperar que alguém te puxe pra cima junto com ele. O que geralmente não dá pra fazer, né? É difícil você conseguir, tipo assim, esse cara aqui ser demitido, ou você conseguir tomar a vaga dele, você conseguir tomar o lugar dele, só se ele for muito incompetente e odiado pela equipe. Se não, mesmo se esse cara aqui for, assim, um pouquinho sagaz, ele vai se tocar de fazer a equipe dele tentar agradar ele, porque, assim, supondo que os 10 subordinados dele odeiem ele, alguma hora esse cara roda, provavelmente. Não é muito difícil. Né? Na primeira oportunidade que alguém tiver de puxar o tapete dele, o tapete vai ser puxado. Só que se esse cara aqui, cara, se ele é minimamente agradável, se ele não compra briga, se ele protege um pouco a equipe dele, vai estar todo mundo do lado dele o tempo todo. Lembra quando o Sam Altman foi demitido da OpenAI e todo mundo ameaçou sair? E aí o Sam Altman voltou pra OpenAI? É meio que essa história, saca? Então, tipo assim, você tá um pouco sinucado aqui. Te dei aqui algumas ideias, algumas opções. O que aconteceu comigo, na minha carreira mesmo, quando eu tava nessa posição aqui? Tava em sênior numa empresa, não tinha mais vaga de tech lead, não tinha mais como eu subir pra tech lead naquela empresa, não tinha mais como eu subir pra engineering manager, o engineering manager gostava de mim, o tech lead gostava de mim, mas realisticamente eu não conseguiria aumentar o meu salário mais do que, pô, mais 15% talvez, que eu acho que era isso que o tech lead ganhava. Não teria como eu ganhar mais 30% e passar a ganhar mais que esses caras que estão acima de mim. Tipo, se for aumentar o meu salário, vai ter que aumentar o deles também, e esse cara aqui vai ter que brigar muito mais pra um salário maior pra todo mundo. Fica muito difícil. O que eu fiz? Tinha bastante conhecimento técnico, era bastante bom, apliquei pra várias empresas, foquei em startups. Me coloquei numa startup. Então passei no processo seletivo, né? Me coloquei numa startup pequena,
em que eu estava aqui, ó, tem o CEO, do lado desse CEO tem um CTO, eu aceitei uma vaga em que eu era o braço direito do CTO, eu era o dev sênior principal da equipe, além do CTO. Uma empresa pequena, um pouquinho menos que 20 pessoas, eu consegui me botar nessa posição, em que a gente tinha o seguinte, eu era sênior, tinha um CTO aqui, eu era, né, o direto subordinado desse cara. Nos primeiros 2 meses ali, eu ralei muito pra entender tudo da empresa, então entender profundamente a empresa. Eu fiz aqui, por acaso ele era um cara muito legal, tá? Fiz aqui amizade com esse cara também, ele era um cara bacana, um cara gente boa, gostava de mim. Fiz questão também de tirar da mão dele projetos importantes da startup que estava crescendo. Esse cara aqui precisa fazer muita coisa, esse tio precisa fazer muita coisa, ele tem muito cargo, ele tem que gerir pessoas e tal. O que eu fiz? Falei, cara, sei que a empresa de vocês está crescendo, você precisa contratar mais gente aí, você não tem mais tanto tempo assim pra ficar no código, né? Você não consegue mais ficar 35 horas no código, você consegue ficar só 20 horas no código. Eu consigo ficar 40 horas no código, basicamente, né? 30 ali, 35. Consigo ficar muito mais tempo. Você me dá a parte importante desses projetos aqui, dessa parte aqui da empresa pra eu fazer, pra eu tocar, pra eu ser o back-end principal aqui, e você resolve o que você quiser. Eu fui aos poucos ganhando essa responsabilidade, de modo que as outras pessoas contratadas pra trabalhar nesse projeto importante aqui vão ter entrado depois de mim na empresa, elas vão ser ou subordinadas diretas desse CTO, então vamos colocar aqui, né, um pleno, subordinado direto desse CTO, ou passando o tempo e a empresa tendo diversos projetos importantes, 2, 3 projetos importantes, várias partes importantes, ele não consegue mais dar conta de tudo isso e eu fico de doninho aqui desse projeto. Eu, como doninho aqui desse projeto, viro alguém importante na empresa, passo a liderar aqui minha equipe e viro efetivamente um tech lead ou um engineering manager ou algo nesse sentido e reporto direto para esse CTO, que vai também em algum momento ter outros tech leads, ter outros managers, etc, né? Esse era o plano. Então você conseguiu colar numa empresa menor direto com esse cara aqui. Se essa empresa crescer, você tá meio que pré-fixado numa posição muito boa dentro da empresa, porque você tem um contato direto com o cara mais importante da área de tecnologia. Se você fez um bom trabalho de ser o braço direito dele, agora você é o subordinado imediato dele. E agora, esse cara, ele é muito importante que ele, primeiro, não se sinta ameaçado por você, segundo, que ele goste de você. Terceiro, que ele entenda que você é alguém que tem as costas dele, que você é alguém que, tipo assim, você vai entregar o que é necessário tecnicamente, né? Você vai fazer ele ali ganhar dinheiro, você vai fazer o cara ganhar mais dinheiro, né? CTO geralmente tem equity, então você vai entregar o que precisa, você vai ser um cara inteligente ali. Você vai também, em certo aspecto, proteger esse cara. Por que as pessoas contratam amigos pra dentro da empresa? Porque, se em algum momento houver um complô pra chutar esse cara aqui da empresa, ele sabe que os subordinados diretos dele vão brigar por ele, tá ligado? Existe aqui uma politicagem, um troca-troca, um ganha-ganha. Por exemplo, eu trabalho numa empresa agora. É bastante do meu interesse que eu contrate, primeiro, boas pessoas, segundo, pessoas que têm os meus interesses em primeiro lugar também. Eu trouxe a pessoa, eu paguei um salário bom pra ela, eu trouxe... Até por isso que os caras contratam um amigo pra empresa, tá? Tipo assim, se o CTO tem embaixo dele aqui 6 caras que são amigos pessoais dele, e o CTO ameaça demitir ele, ou alguém, o board, a diretoria ameaça demitir ele, esses 5 carinhas aqui, cara, vão proteger o cara, vão falar, não, ele é bom, ele é excelente, o projeto deu errado porque sei lá, o preço da Nvidia aí invalidou o projeto, não sei. Alguma coisa deu errado, mas não é culpa do CTO. Você tem que entender, então, que essa politicagem existe dentro das empresas. Você, novamente, não precisa fazer nada de errado. Você só precisa entender os interesses das pessoas e alinhar esses interesses com os seus interesses. Você pode até abertamente falar pra esses caras, né? Tipo assim, quando você tá na posição que você tem um engineer manager, você pode falar, cara, eu quero ser promovido. Eu estou entregando muito porque eu quero uma promoção. O que você pode fazer pra me entregar uma promoção? Não tem nada de errado nisso. E o engineering manager vai falar, olha, a minha meta esse mês é bater, sei lá, quantos whatever de features aqui. Se você me ajudar a bater essa meta esse mês, eu consigo brigar por mais budget com a diretoria pra te dar parte desse dinheiro a mais, entendeu? Saca? Um toma lá da cá aqui, um negócio normal, velho. Eu não gosto de falar disso, mas é como as coisas funcionam. Inclusive, é bom falar, né? Sabe aquele, tipo assim, aquele sênior dinossauro na empresa que parece que ele nunca pode ser demitido, porque ele manja muito aqui, ó, esse aqui é o dinossauro. E não tem nada documentado, é um código legado que ele fez 15 anos atrás, só esse cara entende do código. Velho, eu queria te falar que às vezes isso é intencional, tá? Às vezes esse cara criou uma posição em que ninguém tem o conhecimento dele, a empresa não funciona sem ele, ele não pode mais ser demitido. Acho isso certo? Não acho isso certo. Funciona? Funciona. É risco também, tá? É risco porque, tipo, pra mim isso é um sinal de incompetência. Eu, sendo o gestor desse cara, primeira oportunidade que eu tivesse de mandar ele embora, eu mandava. Mas
é uma estratégia que as pessoas utilizam de fato. Enfim, o meu caso aqui, né, foi interrompido porque eu então saí dessa posição de braço direito desse CTO. Eu fui pra posição que, enfim, surgiu uma oportunidade numa empresa menor ainda de ser CTO, mas na verdade o cargo é muito mais founding engineer, né, que eles precisavam de um cara muito técnico porque eles não eram muito técnicos e os devs não estavam dando conta. Enfim, essa é a história de como eu virei CTO e é assim que eu caí nesse cargo aqui. Então, velho, a partir desse momento aqui, ó, a partir do momento que você chegou em sênior, eu vejo a parte técnica como sendo um pouco menos importante. Ela é mais importante em startups e em empresas pequenas, em que você faz muito a diferença, né? Então, uma pessoa, às vezes, muito técnica, muito rápida, faz muita diferença em startup, mas não costuma ser mais o limitante para o seu crescimento. Daqui para baixo, o limitante para o seu crescimento é geralmente uma questão de posicionamento, uma questão de soft skills, uma questão de senioridade, uma questão de se vender. Até mais importante do que o conhecimento técnico é o conhecimento sobre a empresa, né? Conhecimento do negócio. Porque conhecimento técnico qualquer dev bom tem. Conhecimento daquele negócio em específico, ser da empresa, né, tá profundamente imbuído ali na empresa, ajuda bastante. E aí, né, eu fui um pouco modesto em pausar aqui no 20 mil. Realisticamente, você vai pra 30, você vai pra 40 mil de total comp, né? Aqui, paramos de falar de salário, estamos falando de total comp, porque você ganha metade do salário em ações e tal, para de fazer sentido falar em salário. Uns 50k limpo aí pra gringa, vai, você consegue tirar aí uns 10k de dólares, vai. É difícil, são raras oportunidades. Pra você conseguir cair nessa oportunidade, ela geralmente é uma oportunidade muito técnica, tá? Pra gringa, é porque aqui você ainda tá no sênior. Então, aqui ainda é muito técnico, mas se você for pra, pô, vamos botar aí, 30k de manager, de lead, de CTO em algumas empresas do Brasil, empresas menores, né? Vai de boa isso aqui. Mas, esteja ciente, na minha opinião, do júnior pra pleno pra mid senior é quando ser muito técnico vai fazer muita diferença. Do sênior pra frente é quando ser um pouco mais estratégico e inteligente começa a fazer mais diferença, tá? Parte de lidar bem com pessoas, de comunicação, de entender do negócio, aí começa a fazer mais diferença. Se você está nessa busca por salários melhores, eu posso te ajudar de uma maneira não gigantesca, uma maneira ok, te ajudando a encontrar boas vagas, vagas que pagam bem, a melhorar o seu currículo, a fazer cover letter, a ter um LinkedIn bom que atrai recrutadores e a passar nas entrevistas de emprego, tá? O link pro roadmap pro seu próximo emprego vai estar na descrição. Pode assistir tudo que tem aqui dentro em um mês e pedir o seu dinheiro de volta no final se você achar que não foi útil pra você, tá? Se você achar que foi útil, bom, te apoio e quero te ajudar nessa busca por salários melhores. Mas, preciso ser sincero, né, e honesto aqui, que embora eu tenha muitos bons resultados com vários alunos, tiveram resultados excelentes, né, conseguindo ir pra gringa e tal, conseguindo passar em entrevista de emprego de júnior, pleno, sênior, que eu ensino aqui também não necessariamente substitui isso daqui, né, não substitui essas estratégias aqui pra subir e tal, não substitui o que eu falei nesse vídeo, você ainda precisa fazer tudo isso aqui por conta própria. Não tem magia que eu faça, infelizmente, né, pra te jogar num salário de 20 mil reais. Adoraria falar que se você comprar meu curso, eu consigo te botar numa Big Tech. Mas, velho, tem muita coisa do trabalho que você precisa fazer por conta própria. Você pode seguir, eu posso te ajudar, eu posso te mostrar o caminho, mas não consigo fazer mágica também, tá bom? Eu não gosto desse tópico, mano, mas enfim, já foi.